Continuando a gravação da Lei Orgânica, vamos agora para a seção do desenvolvimento urbano. Artigo 136. A política de desenvolvimento urbano a ser implantada pelo Poder Executivo, conforme diretrizes fixadas em lei, será resultante de uma ação integrada entre o Executivo e o Legislativo, consultas e audiências públicas com entidades organizadas e terá por objetivo o pleno desenvolvimento social e a garantia do bem-estar da comunidade. Está falando que todo mundo tem que participar das políticas de desenvolvimento urbano, não somente a prefeitura, tá? Tem que o poder legislativo também, a Câmara, né, municipal, e tem que também o povo participar através de consultas e audiências. Então isso é uma coisa que diz respeito para todo mundo. Artigo 137. No estabelecimento das diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará. Agora a gente vai falar as coisas que o município precisa garantir na hora de estabelecer essas diretrizes para o desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano, lembrando, a expressão já diz, é o desenvolvimento da cidade. Para onde ela tem que crescer, o que tem que melhorar, é o desenvolvimento da cidade. Então agora a gente vai ver o que tem que ser assegurado. Tá? Ó, justa distribuição dos benefícios, minimizando naturais ônus decorrentes do processo de urbanização. Então tem que distribuir os benefícios com justiça. Né? Isso seria como dizer que a gente tem que, nos bairros mais pobres, investir mais, nos bairros mais ricos, investir menos e assim por diante. Item 2. As pessoas portadoras de deficiência física, a, as pessoas portadoras de deficiência física, né, a elas, tem que ser garantido o acesso nos transportes coletivos, nas edificações públicas e particulares de frequência aberta ao público e nos logradouros públicos. Então, tem que garantir acessibilidade, tá? Item 3. Mediante mecanismos definidos em lei específica, consulta e aprovação prévia da população local nos casos de desafetação de bens de uso comum do povo. Então, sempre que for fazer alguma mudança nos bens que são de uso comum do povo, mudar uma praça, construir uma rua, fazer, sei lá, demolir uma escola, coisas que são do uso comum do povo, tem que ser feito por lei específica e tem que fazer uma consulta prévia daquela população local, porque aquilo ali vai afetar a vida daquelas pessoas, tá? Item 4. Espaços físicos adequados à execução de uma política ordenada de expansão das atividades portuárias, retroportuárias e industriais não poluentes, às quais garantirá especial atenção, salvaguardando locais de controle ambiental. Então precisa garantir esses espaços físicos para que essas empresas, né, as do porto, as das indústrias, possam ter locais certos para poder atuar e a gente poder ter um controle ambiental para que não a existência dessas empresas não afete negativamente a comunidade. Ó, mais um item que tem que ser garantido: a prioridade aos estudos técnicos visando a integração do território do município, envolvendo inclusive a possibilidade de participação da iniciativa privada definida em lei. Então, a utilização e estudos técnicos do território, ou seja, do terreno, né, dos terrenos, das praias, de tudo que pertence ao município, envolvendo inclusive a iniciativa privada. Né? Santos faz isso muito bem, eles vendem tudo para o Mendes, então a iniciativa privada toma conta de tudo. Item 6. Especial atenção ao patrimônio histórico e cultural, aos sítios arqueológicos, à criação de subzonas de preservação ambiental e à proteção de referências urbanísticas característicos da memória cultural da cidade. Então, tá falando que tem que dar uma especial atenção naquilo que é patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, tá? Artigo 138. O Poder Executivo criará o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano através de lei específica. Então, esse aí é um órgão que vai ser criado por lei, não importa muito pra gente. Agora vamos falar do plano diretor. O plano diretor é aquele papel que diz qual o tamanho máximo que os prédios podem ter, aonde pode ser construído prédios comerciais, aonde pode ser construído os prédios residenciais, aonde tem que ter avenida. Plano diretor é um plano geral mesmo, que trata desse desenvolvimento do município, tá? Então vamos falar agora sobre ele aqui. Se eu ver a necessidade, eu passo mais rápido a coisas que não foram tão importantes. Ó, o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana abrange a totalidade do território do município, contendo objetivos da comunidade e governo, prioridades, estratégias para alcançar as finalidades pretendidas, aspectos e diretrizes econômico-financeiras e administrativas e compreende. Então vamos lá, o que compreende esse plano gigante aí?
Atividades econômicas do município, ou seja, o que eu falei, onde pode ser, onde pode ter um porto, onde pode ter uma fazenda, onde pode ter comércio local, onde pode ter indústria, tá? Atividade econômica. Então vai estar no plano diretor, não pode simplesmente, vamos dar um exemplo, existe a fábrica da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela tem fábricas. Ela não poderia entrar aqui no meio de Santos e comprar várias casas em volta assim de um quarteirão inteiro, comprar todo, pagar legalmente lá para todo mundo, comprar aquelas casas e falar: agora eu vou destruir todas as casas e construir uma indústria da Coca-Cola aqui no meio do bairro da Aparecida. Não pode. Mesmo que ela compre legalmente todas as casas e faça tudo dentro da legalidade, o plano diretor não permitiria que uma indústria fosse colocada no meio do bairro da Aparecida. Então, o plano diretor tem que ser seguido para a gente definir aonde vai ser feitas as atividades econômicas, tá? Item 2. Situação e perspectiva das atividades portuárias, retroportuárias, turísticas e correlatas. Então é a mesma coisa. Quando a gente está falando de atividade turística, atividade portuária, vai estar definido no plano diretor. Então não pode simplesmente falar: vamos pegar um pedacinho aqui do pier de pesca e fazer um pedacinho do porto aqui para que os navios pequenos parem aqui. Não. O plano diretor já define aonde começa o porto, onde termina o porto. Tá? Item 3. Exigências fundamentais de ordenação do município, incluindo adequação entre funções urbanas e atividades portuárias, revitalização de áreas degradadas, com especial atenção às encortiçadas. Isso já está sendo feito, né? Hoje a gente vê que eles estão revitalizando muitas áreas do centro, eles estão criando praças, asfaltando, trocando calçada. Esses onde encortiçadas são aqueles lugares onde tem os cortiços mesmo, aquelas coisas bem aquelas casas que são muito ruins, muito uma população bem pobre que mora lá, eles estão tentando revitalizar aquela área. Então isso faz parte do plano diretor. Letra C, conservação e recuperação do meio ambiente, eliminando as fontes agressoras. Então a ideia é que, se você puder, você troque uma fonte que é poluidora por uma fonte mais limpa. Então, se você, por exemplo, tem lá um despejo de esgoto que cai direto dentro do canal e tem a opção de reverter aquele encanamento para passar pela estação de tratamento, isso tem que ser feito com prioridade, porque o plano diretor diz para fazer, tá? Letra D. Especial atenção às áreas de risco geológico, mangues, restingas, comunidades indígenas, praias, região do estuário e Mata Atlântica e Mata Ciliar. Aqui a gente está tratando de onde tem riscos para a população e também das áreas que são importantes do nosso meio ambiente daqui da região. Então a gente tem na nossa região mangue, restinga, comunidade indígena, muitas praias, estuário, Mata Atlântica e Mata Ciliar. Então, tudo isso está no nosso plano diretor como prioridades. Item 7. Ainda falando do plano diretor. Normas para a produção, uso e ocupação do solo aplicadas a áreas urbanas, expansão urbana e de interesse urbano, tais como bacias de mananciais, sítios naturais de interesse turístico, zona do porto e retroporto. É repetição das mesmas coisas. Fixação de perímetro urbano e expansão urbana. Também ele vai definir quais são os limites, até onde pode ir a nossa expansão, até onde pode se construir coisas e onde não pode mais. Parágrafo 1º. O plano diretor de desenvolvimento e expansão deve ser elaborado ou revisto no primeiro ano do mandato do prefeito. Então, cada prefeito pode rever o plano diretor uma vez lá no primeiro ano dele, tá? Parágrafo 2. O plano diretor de desenvolvimento e expansão deve orientar a elaboração dos orçamentos anual e plurianual. Aqueles orçamentos que eles fazem para falar onde vai ser gasto o dinheiro, aquilo lá tem que ser, o plano diretor tem que orientar, tá? Porque se você fala assim: o plano diretor manda a gente melhorar o centro da cidade, e eu vou lá e na hora de fazer o orçamento do município eu falo que não vou aplicar nada do centro da cidade, alguma coisa aí não está batendo. Por isso que ele está falando que o plano diretor orienta a elaboração do orçamento. Parágrafo 3º. As leis de parcelamento e zoneamento somente poderão ser alteradas uma vez a cada ano. Então é para que eles não fiquem alterando toda hora as leis de zoneamento, e aí as construções que estão iniciando no lugar, de repente não podem mais porque mudou o planejamento, aí perde-se dinheiro, perde-se recursos, então eles têm essa limitação de alteração. Parágrafo 4.
A elaboração do plano diretor deve envolver a participação de entidades representativas conforme lei, através de consulta, debate e várias etapas do processo. Então está falando que entidades representativas, né, a população, através de sindicatos e outras entidades, pode participar da elaboração do plano diretor. Tá? Artigo 140. Em cumprimento ao dispositivo do artigo anterior, o município vai adequar a legislação e o Código de Posturas e o Código de Edificações. Então, o plano diretor, todas essas leis aí, Código de Posturas da cidade, o Código de Edificações, eles fazem tudo, eles são adequados para um não contrariar o outro. Não é um artigo importante. Artigo 141. O município poderá exigir, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, no termo da lei federal, o proprietário solo urbano não edificado. Não é importante, eu vou pular o 141. 142. Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à morada do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel nos termos do limite do valor que a lei fixar. Então vamos lá, aqui ele está falando quem não vai pagar IPTU, será isento de imposto de propriedade predial e territorial urbana. Então, será isento de IPTU o prédio ou terreno destinado à morada do proprietário de pequenos recursos que não possua outro imóvel nos termos e no limite do valor que a lei fixar. Então deve ter uma lei para falar quem pode ter isenção de IPTU e esse tem que ser um morador, ele tem que ser o proprietário e de pequenos recursos. Isso aí deve ser algum tipo de... o plano diretor deve pedir para que seja feita uma lei específica para isentar pessoas pobres de pagar o IPTU. Tá? Eu desconheço que essa lei hoje esteja em vigor. Vamos continuar. Seção 3, da habitação. A habitação é função social do município e será exercida mediante política de ações que visem assegurar a todos o direito à moradia. Então, todo mundo tem direito à moradia. Não só porque está aqui na nossa lei orgânica, mas porque está na Constituição. Então, isso daqui é só um reflexo do que está lá na Constituição. Todos têm direito à moradia. Então, está aqui na nossa Constituição que a habitação é uma das funções que o município precisa priorizar. O município, através de política fiscal, deverá criar mecanismos que incentivem a função social da propriedade. O que isso quer dizer? Através da política fiscal, através dos impostos, ele tem que desenvolver mecanismos para incentivar a função social da propriedade. Ou seja, se você tem uma propriedade vazia, um terreno numa área nobre que está lá só para especular, para ficar valorizando e você não constrói nada, então o seu IPTU tem que ser mais caro. Porque se você tem uma propriedade que gera emprego, que gera trabalho, que tem utilização, função social, então essa propriedade ela tem muito mais valor para a sociedade do que aquele terreno baldio vazio que está lá só criando dengue. Ou seja, o IPTU ele tem que ser diferente na cobrança de um para outro. Isso é criar um mecanismo através dessa política fiscal. Tá? Artigo 145. As ações do poder público para o setor de habitação serão desenvolvidas mediante levantamento periódico das necessidades habitacionais do município e prioritariamente objetivarão. Então vamos lá, agora a gente vai falar das ações da prefeitura, né, em relação às habitações. E vamos falar quais são as prioridades na hora da gente falar de habitação. Tá? Prioridade 1. Planejamento e execução de programa de construção de moradia popular. Por isso que aqui na Zona Noroeste, toda vez a gente vê a construção de moradias populares, porque a lei orgânica manda que isso seja prioridade. Item 2. Garantia de condições habitacionais e infraestrutura, em especial de saneamento básico, escola pública, posto de saúde e transporte. Então, depois da criação de moradia popular, a prioridade é infraestrutura, em especial saneamento básico, né, que não adianta você fazer as moradias e não ter esgoto e água tratada para as pessoas. Depois do saneamento básico, a escola pública, porque se você faz um conjunto habitacional enorme, não tem uma escola por perto, as pessoas não vão ter como mandar as crianças para a escola e talvez aquele conjunto habitacional ali acabe ficando mais marginalizado, né, porque a gente sabe que onde não tem educação, acaba tendo mais violência. E posto de saúde e transporte. Então, é mais um item que você tem que priorizar quando você cria as moradias, né? A saúde, transporte, educação e a infraestrutura, tá? Item
3 das prioridades. Adoção de política de produção em alta escala de componentes básicos para a construção de moradias, os quais possam ser repassados aos projetos a preço de custo. Então, eles têm que adotar política de produção dos componentes básicos de construção. Então, por exemplo, se a gente tem a pedreira, né, lá no Monte Cabrão, a gente sabe que tem uma pedreira, que é indo daqui para Bertioga, mas pertence ao município de Santos. Aquela pedreira de Santos produz, né, calcário, produz cimento. Então, aquilo dali faz parte da nossa política de produção, porque esses são componentes que vão ser usados na construção das moradias. Então, se a gente pode retirar direto da natureza e fazer os nossos próprios produtos, é muito mais barato para o poder público do que comprar de alguém. Então, isso vai diminuir o custo. Então, isso aumenta a nossa capacidade de construir casas porque sobra mais dinheiro. É isso que está falando aqui, ó. Adoção de política de produção em alta escala de componentes de construção para poder repassar a preço de custo, para que a prefeitura gaste menos na hora de comprar o material de construção, tá? Item 4. Recuperação de regiões deterioradas, transformando-as em centros habitacionais para famílias de baixa renda. É o que se faz hoje quando está se construindo moradias nas áreas centrais e nas áreas mais afastadas aqui da Zona Noroeste. A gente está recuperando uma região mais deteriorada e transformando em um centro habitacional para as pessoas que têm menor renda. Tá? Item 5. Acesso da população aos vazios urbanos com vocação habitacional através de adoção de mecanismos que não causem ônus ao município preferencialmente. Então, a gente tem que dar acesso à população a locais que foram abandonados, vazios urbanos, que possam ser habitados. Então, você imagina que teve um prédio que estava quase terminando e a obra foi embargada e a construtora abandonou. Se aquele prédio já estava quase pronto, ele está bom, a prefeitura vai conseguir recuperar, então a gente vai dar acesso à população, de algum modo, para que aquilo dali seja utilizado, tá? Então é isso que está falando aqui. Item 6. Adoção de medidas que viabilizem projetos residenciais destinados aos idosos. Então, é uma das prioridades, tá? Construir projetos residenciais destinados a pessoas idosas. E aqui ele está falando não somente das casas para um idoso morar sozinho, mas também de construir locais públicos que sejam tipo asilos, né? Item 7. Garantia de moradia à população de baixa renda através do programa de locação social. Então, ele está falando aqui que existe um programa de locação, ou seja, uma forma da gente reembolsar pessoas que moram de aluguel, né, que são pessoas de baixa renda e que para quais a gente ainda não conseguiu, por exemplo, construir a casa. Pode ver que esse é o último item, né? Primeiro a gente vai priorizar tudo, tentar construir a casa, tentar fazer os programas todos para que a pessoa tenha a moradia própria, mas entre um deles, né, o último item aqui das prioridades é a locação. Se a gente não puder dar a casa para a pessoa, que pelo menos a gente consiga ajudar ela a pagando aluguel, tá? 146 é obrigatória a manutenção atualizada pelo poder público dos respectivos cadastros imobiliários de terras públicas abertos à consulta ao cidadão. Aqui está falando que tem que manter atualizado todas as terras e terrenos que nós temos, tá? Isso daí não é muito importante. Vamos para o 147. O município consignará anualmente o orçamento percentual a ser aplicado no setor habitacional. Então, todo ano a gente vai separar qual é o dinheiro que vai ser aplicado nesse setor de habitação. O Poder Executivo criará o Fundo de Incentivo, também não é importante. 149. O Poder Executivo criará o Fundo de Incentivo através de lei específica. Beleza. A gente viu agora a parte da habitação. Eu vou fechar esse vídeo, tá com 19 minutos. Amanhã a gente faz a parte do transporte, tá? Que também vai ser rápido, é bem pequeno. Aí depois vamos pegar aqui o meio ambiente. Então acho que amanhã dá para fazer o transporte e meio ambiente. Ainda vai ter algumas outras partes e tem principalmente a parte da saúde também, então tem bastante coisa ainda pra gente ver, tá? Mas a gente continua então no 154, falando do... Não, perdão. A gente vai continuar do 150, que é dos transportes, tá? Até a próxima aula.